Hoje eu vou mostrar para vocês aqui minha mesa cheia de lixo e vou explicar para vocês como é que a gente descarta de forma mais consciente tudo isso que está aqui. Porque muitas coisas podem ser ainda reaproveitadas para reciclagem e assim não prejudicar tanto o meio ambiente como a gente já prejudica, né? Isso é inevitável. E tem coisas que a gente pode fazer pensando em quem vai manipular esse lixo na hora de descartar, por exemplo, os coletores, para eles não se machucarem, ou então para não prejudicar a fauna marinha, os animais ali que se enroscam nesse tipo de lixo. E nem tudo que tem aqui é exatamente um lixo, tem coisas que podem ser recicladas, que aí a gente já dá o nome de resíduos. Porque lixo é tudo que a gente vai jogar fora, né? Mas dentro dele tem resíduos que a gente pode aproveitar de alguma forma e tem o rejeito, que é aquilo que a gente não aproveita de jeito nenhum, vai para o lixão e não tem o que fazer com aquilo mais. Então, eu vou explicar para vocês, assim, primeiramente, que muitas coisas podem ser confusas, né? Às vezes a gente pensa, isso aqui é plástico, mas não é reciclável exatamente. Então, pode ser meio óbvio para muitas pessoas, mas para mim não era no início, então é por isso que eu vou explicar aqui. A gente gera muito lixo. Minha gente, olha só, isso aqui foi eu 3 meses morando sozinha, só com as coisas que eu consumo, isso aqui eu gerei tudo isso. Só que são tampinhas de coisas aí de plástico que são tanto de uso pessoal, ou remédios, ou comidas, assim, enfim, suplementos, são tudo isso aí. Tem até tampa de saleiro aqui, tampinhas. Essas coisas são recicláveis, então por isso que você vê assim em muitos lugares aqueles coletores de tampa de plástico, porque ela assim sozinha, solta na garrafa, ela acaba se perdendo no meio do caminho e não tem muito uso, vai parar no lixo mesmo, vai parar no chão daquelas fábricas de reciclagem. No manuseio do resíduo, ele acaba no meio do caminho caindo, soltando. Então é por isso que essas tampinhas são coletadas de forma separada. Você vê muitas caixinhas em shoppings, em grandes lojas, supermercados, outras coisas assim. Por exemplo, essa aí que eu estou mostrando foi no metrô. Mas tem vários outros pontos de coleta que coletam essas tampinhas. Não é porque esse tipo de PET aqui vale mais, enfim. Não. É sim um plástico bem reaproveitável, esse tipo de tampinha. Ele é feito de um plástico grosso, eu esqueci o nome do... Tem vários tipos de plástico aí, né? Polipropileno, polietileno, não sei o quê. Cada um dá um tipo de característica aí pro plástico. Uns dão uma dureza, outros são mais maleáveis, outros são transparentes, outros permitem ser assim mais resistente ao calor. Então, cada tipo de plástico tem um aproveitamento, tem os que são recicláveis, outros não, e outros que o processo é tão caro e tão complexo que nem existe aqui no Brasil, ou então economicamente não vale a pena, por isso são praticamente considerados descartáveis os plásticos. Mas as tampinhas, é isso, viu? Ela não é que ela vale mais, não, é porque realmente no processo ela se perde e acaba sendo descartável aí no meio do caminho, por isso que eles coletam de forma separada. Da mesma forma acontece com os anéis de latinha, é a mesma situação. Quando a gente for botar para reciclar, tira o anelzinho e bota num coletor separado. Não é porque eles valem mais, mas é porque ele é uma peça tão pequena que acaba se perdendo no meio do caminho. E dessa forma aí de reciclagem, eles acharam um meio de não atrapalharem os coletores de resíduo reciclável, né? Porque aí eles coletam a latinha, não perde o dinheiro lá deles, mas o anelzinho, assim como essas tampinhas aqui, somadas em volume e vendidas a peso, elas geram o dinheiro e assim continua aproveitando também esses materiais, que são bem reaproveitáveis. Então tem muitos projetos aí que falam, o seu anelzinho de lata pode virar uma cadeira de roda, como esse aqui, desse saquinho de uma padaria que eu comprei, e ele tinha esse coletor de anelzinho de lata aí, que vira cadeira de roda. Não é que eles vão fazer a cadeira de roda de alumínio feito da lata reciclada, não. É porque eles vão vender aquilo a peso, aqueles anéis, e aí com o dinheiro eles vão comprar uma cadeira de roda. É isso. Então, nesses saquinhos aí que a gente compra no supermercado, ele já vem mais ou menos já dizendo aí umas boas dicas aqui pra gente, né? Não recicláveis. É tudo que teve assim a sujeira, né? Então, você comer uma marmita, ela é de alumínio, mas a partir do momento que ela já tá suja com comida, ela não é mais reciclável. A menos que você lave e deixe secar, né? Porque, imagina, você coloca dentro daquele saco de lixo reciclável e fica lá aquilo lá fermentando, juntando barata, juntando rato. Então, quem vai manusear isso aí também tem que pensar neles também. Então, por isso que isso aí acaba não sendo reciclável, tá? Então, se dá pra você dar uma limpezinha básica, assim, um enxaguar e aí deixar secar e ficar limpinho, beleza, né? Mas
Ó, restos de comida não é reciclável, assim como chiclete, tá na cara, né? Meio coisa assim que você usa no corpo, né? Fralda, absorvente, esponja de cozinha, adesivo também não, eu vou explicar, né? Essas coisas misturadas, assim, negócio de cigarro, folhas, madeira, outras coisas lá. E aqui os recicláveis também. Aí esses saquinhos dão umas boas dicas aqui. Então, assim, quando o vidro quebra, ele é reciclável mesmo assim, ele quebrou, tá vendo? Bom, isso aqui é uma forma de descartar que eu achei, tá? Porque assim, eu já ia descartar essa embalagem mesmo aqui, que é um negócio lá que quebrou, enfim, e aí quebrou um vidro também. Então, aproveitei e já coloquei aqui dentro, que ela é bem rígida, esse plástico, e colei essa fita silver tape aqui, que a partir do momento que ela gruda, ela forma tipo uma cola bem resistente, como se fosse uma cola mesmo, e ela não solta mais. Então a pessoa pode mexer, enfim, mas se eu tivesse um pote de sorvete também, eu utilizaria e fecharia da mesma forma, porque é ótimo você colocar dentro de pote de sorvete, até mesmo assim de embalagem de leite, sabe, caixa de leite fechada, aí você fecha com fita adesiva, bota assim, vidro, porque é aí pro coletor lá da Conlurb, o do coletor de lixo, ele não se machucar. Mas isso aqui também é um resíduo reciclável e vou colocar lá na parte do reciclável. A lata de conserva, assim, essas latinhas de aço são recicláveis também, assim como o rótulo. Só não é reciclável as latas que vêm assim com tinta, solvente, essas coisas assim com uma química muito forte, apesar de ser o mesmo material de lata, mas ela já misturou com uma química que contaminou muito o tipo do material e não tem mais como você limpar aquilo ali, por isso que praticamente é tornado não reciclável. E outra coisa muito importante ainda tratando de latinha, pode ser aquela que você abre com o abridor e fica toda espetada, ou essa aqui que tem o aro que você só puxa, mas de qualquer forma ela fica cortante também. Nunca joga essa latinha assim com a tampa abertona assim para cima, virada para cima. Sempre volta ela para dentro da lata para não machucar ninguém, porque o que tem de pessoas que trabalham com a coleta de lixo que se machucam com esse tipo de coisa, então essas pessoas se machucam muito com objetos cortantes, objetos perfurantes, objetos contaminantes. Então, vamos pensar mais em quem vai coletar esse lixo, para a gente estar tendo sempre a consciência na hora de jogar o lixo, não jogar de qualquer forma, pensar se a gente pode estar machucando alguém. Isso aqui, meu Deus, é assustador, né? Assim, 3 meses eu juntei tudo isso aqui, de remédios, de suplementos e outras coisas aí, que, apesar de serem plásticos, elas são consideradas não recicláveis porque tem compostos químicos aqui. Às vezes pode ser tipo antibiótico, alguma coisa que vai contaminar esse plástico e ele não serve mais para você gerar uma reciclagem, porque, por exemplo, pode virar uma mamadeira de bebê. E aí, vai ter um composto aí que tinha uma química, um antibiótico, um anticoncepcional, outras coisas, que vai contaminar aquele plástico que vai ser feito. E às vezes as pessoas têm alergia àquilo ali, pode até morrer, né? Enfim. Então, esse tipo de material aqui você descarta em drogarias. Grandes drogarias aí têm esse coletor dessa parte plástica aqui que gera contato direto com o medicamento. Já cartucho, aquela caixinha de papel que vem por fora, bula, tudo isso aí é reciclável normal também. Se quiser jogar lá também pode, porque tem uma parte para papel e outra parte para esse tipo de coisa. E esse negócio aqui, tipo ampola de vacina, ampola de remédio, mesma situação. É vidro, mas não é reciclável porque ele entrou em contato com substâncias químicas aí que não são muito fáceis de limpar e podem gerar contaminação na hora da reciclagem. Lá nesse lugar de descarte das drogarias, você também pode colocar medicamento vencido, como pomadas e cremes e drages também, porque essas coisas você não joga no lixo, justamente por causa da poluição do ambiente, por causa, por exemplo, dos antibióticos que são descartados indevidamente, uma série de coisas aí que vai parar no meio ambiente, tá gerando uma multiplicação aí de bactérias resistentes, gerando superbactérias aí, e também por causa de anticoncepcional que vai parar na água, que é jogado nos rios e é também excretado nas urinas das mulheres. Tá tendo muita mutação de peixes e rãs que estão tendo assim muito mais o sexo feminino do que o sexo masculino. Isso é causado pelo hormônio feminino que está lá dentro daqueles anticoncepcionais. Então, a gente está afetando a natureza também com os nossos químicos. E antes de vencer, você também tem como doar em lugares que aceitam para fazer tratamento das pessoas. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, eu dou lá no Assaprev,
que eu vou colocar o endereço aí, que é uma associação de aposentados. Então, quando eu tenho antibiótico, que eu não vou usar tudo, eu vou ver que vai vencer, aí, assim, uns meses antes eu já levo e dou ali. No Rio de Janeiro eu indico, tem esse lugar, mas tem outros vários aí, só a gente procurar. Bom, pregos são recicláveis também. Mesma coisa a pilha. Só que você tem que descartar não no lixo, porque ela tem muito material tóxico aí, metais pesados, e você vai acabar contaminando o solo, que aí vai chover e vai levar essa água para os lençóis freáticos, vai contaminar toda a água. Então, pilha, tanto a recarregável, quanto bateria, quanto pilha comum mesmo, você tem postos de coleta em grandes lugares, assim como shoppings, grandes bancos, tipo esse aí foi no Bradesco. E quando a gente vai descartar, por exemplo, né, a tampinha dessas, mais uma aqui, mais uma para a história. Então tem o potinho aqui vazio, mas fica esse arozinho aqui, esse anelzinho de plástico, tá vendo, pretinho? Então, é bom você sempre pegar esse anel e dar uma cortada nele aí com uma tesoura, para que os bichos da natureza lá não se enrosquem nesse tipo de anel. Então, anel de latinha também. Mesma coisa quando você vai descartar no lixo a máscara. Você tem que a mesma coisa aqui. Essas orelhinhas aqui da máscara, você pega e corta dessa mesma forma aqui, porque ela se enrosca aí no pé das aves, no bico e causa um estrago. Bom, a caixa de leite aqui é altamente reciclável também. Eu faço assim, eu corto o fundo, dou uma enxaguada, deixo secar, tiro a tampinha e às vezes quando tem vidro quebrado também eu coloco a tampa, fecho com as fitas adesivas e jogo fora do vidro aqui dentro. Boto um aviso bem grande, tipo esse aqui vidro, para avisar o pessoal lá. E aí papel, né? Cartolina, cartões, essas coisas são altamente recicláveis, eles têm uma vida, porém, então assim, chega uma hora que não dá para reciclar mais. O alumínio, por exemplo, ele é eternamente reciclável, então por isso que você vê muita pessoa catando latinha e menos pessoas assim catando papel. Mas papel é isso, né? Ele tem um ciclo de reciclagem limitado. Então chega uma hora que você recicla, 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 e essas fibras aqui da celulose do papel, elas vão se degenerando, perdendo a qualidade. Então chega uma hora que você não tem mais como reciclar. Assim como o plástico também, chega uma hora que você não consegue mais reciclar, fica limitado. E o alumínio não. Tanto que você pode pegar o mesmo papel alumínio que você usou para comida, por exemplo, você pode, se tiver limpinho, você pode reciclar também. Eternamente ele pode voltar lá que ele não vai se perder nem um pouquinho. Eu vi em alguns lugares falando que a forma de você descartar o papel aí influencia na hora da reciclagem. Que, por exemplo, se você pega e amassa o papel, aí você já quebra a qualidade daquelas fibras de celulose que estavam ali, então vai ser menos aproveitável. Então, outros lugares já falaram que não, então não sei qual é a real. Tem outros lugares que falaram que você já picotar dessa forma já ajuda na reciclagem, porque lá na máquina deles eles vão triturar dessa forma do mesmo jeito, isso não quebra as fibras de celulose, que isso aí não prejudica. E tem outras que falam que não tem nada a ver, você pode jogar de qualquer forma, assim. Então, na boa, se eu tenho um papel que é de um documento, tem alguma coisa tipo endereço, meus dados ali, eu pego e eu picoto na trituradora aqui de papel, que por sinal eu indico, tá? É ótimo, assim, porque tem para CD, para cartão aqui, ó, e para papel. Aí você tem que tirar o clipes, né, tudo mais. Mas aí dessa forma também você protege os seus dados pessoais, né? Porque que adianta a gente botar um bom antivírus na máquina, uma boa chave na nossa porta, mas a gente deixa o nosso lixo todo exposto aí com o nosso CPF, nosso endereço, tudo, os dados aí, não. Então é dessa forma que eu descarto quando tem algo sigiloso. Mas o papel normal mesmo eu só pego, dobro no meio e descarto no lixo reciclável. A lâmpada, ela não é reciclável assim de você jogar, é vidro, então vou jogar no vidro, não. A lâmpada, ela tem um monte de compostos químicos aqui, cheio de metais pesados, e isso contamina o solo também. Então tem vários pontos de coletas em grandes supermercados, lugares que vendem lâmpada também, porque tem uma lei aí que fala assim que o vendedor ele é corresponsável pela coleta. Então, se você vende algo que faz mal aí para o meio ambiente, você também tem que coletar. Então, por exemplo, fabricantes de celular, eles coletam o lixo de celular, fabricantes de lâmpada
coletam de lâmpada, então lugar onde vende pilha também você pode colocar negócio de pilha. Então é muito comum a gente achar em supermercados, que nesse eu aí coloquei aí, lá no Guanabara, por exemplo, que é um grande supermercado, ele aceita, eu já vi no Pão de Açúcar também. Então, dessa forma aqui, quando tem assim, lixo de eletrônica, né? Ah, é plástico? Não, não é plástico não, porque aqui tem metais pesados, tem muitas coisas, tem circuitos, mesma coisa assim, esse carregador, bateria, celular velho, a outra bateria aqui de celular, enfim. Isso tudo aqui eu vou levar em lojas assim do tipo TIM, Claro, Vivo. Essas lojas de celular e telefonia, tem uma cumbuquinha ali que você joga o lixo eletrônico, seja qual for, pode jogar mouse, pode jogar o que for que é eletrônico ali que caiba naquele negocinho. Porque se você jogar no lixo comum, todos esses metais pesados que poderiam estar sendo reaproveitados, eles vão poluir o solo e também a água. Como eu já falei para vocês, né, o adesivo ele não é reciclável, então o plástico é, mas o adesivo não, tá uma coisa meio junta, então acaba que prejudica essa reciclagem aqui. Voltando naquela questão da privacidade dos seus dados, da proteção dos seus dados, quando vem, por exemplo, vem essa encomenda aqui para mim, eu arranco todos aqueles QR Code, todos aqueles negócios que vem no meu endereço, porque você pode rastrear isso aqui. A pessoa tira a foto do QR Code e vai vir a nota fiscal com meu CPF, meu endereço, tudo, o valor que eu paguei. Então, eu não quero que isso aconteça. Então, já vi gente pegando assim, recebe a embalagem e joga no lixo assim. Gente, que isso? Tira as etiquetas, joga tudo, picota na mão mesmo, joga fora. Bom, aí agora vamos para os não recicláveis mesmo. É jogar no lixo e outras coisas a gente descarta de uma forma melhor possível, né? Assim, lata de tinta, verniz e também inseticida não é, por aquele motivo que eu já comentei com vocês, reciclável. Porque ele tem veneno, ele tem os compostos aí químicos que já poluíram essa lata aqui de aço e faz com que ela não seja aproveitável, então é lixo mesmo. Isso aqui parece um plástico, parece meio papel, né? Um papel plastificado. Esse tipo de coisa misturadas assim não são considerados recicláveis também, acaba a gente tendo que jogar no lixo. Essas chapas assim de raio-x, elas são sim recicláveis, mas elas estão cheias de metais pesados, aí no caso prata aí para fazer essa tinta aqui. Então ela é poluente, altamente poluente aí do meio ambiente e você tem que descartar num lugar assim de lixo hospitalar, ou você vai num hospital, numa clínica e pede para o médico descartar lá no lixo hospitalar. Assim como as seringas também. Tecnicamente, a parte de plástico, ela é reciclável, tá? Se você consegue tirar a agulha e tal, mas no caso essa aqui não sai. O que que eu faço? Eu quebro a agulha e deixo a agulha dentro dessa tampinha aqui. Mas quando eu tenho alguma consulta com algum médico, alguma coisa assim, eu sei que tem lixo hospitalar ali, eu levo lá para ele jogar fora para mim. A esponja, seja de banho, de louça, qualquer uma, assim, essas esponjas, esse tipo de plástico não é considerado reciclável, não vale a pena a reciclagem dele, então ela é lixo também. CD também, apesar de parecer um plástico, mas ele tem uma mistura aqui de uma coisa assim, metalizada, meio assim, então ele não é reciclável também. O pessoal costuma fazer muita arte com isso, reaproveitar para fazer enfeites, enfim. Então, muito uso que se dá para essas coisas que não tem mais aproveitamento é forma de arte, né? O papel higiênico, guardanapo, já era, você não recicla, mas o rolinho é reciclável. E a fotografia, papel de foto, não é reciclável também. Bem como o papel, ele tem uma mistura de BPA, por isso que ele forma toda essa tinta aqui. Então, ele não é reciclável também, é lixo, assim como cerâmica. Silicone, o silicone, ele é um material que ele é reciclável sim, mas o processo de reciclagem é muito caro, não tem aqui no Brasil praticamente, não vale a pena economicamente, então é praticamente considerado descartável. Assim como espelhos também, espelho é lixo, e madeira não dá para reciclar também. E também grampos, taxinhas, essas coisas assim que eu vou deixar aí num site aí, que tem recicláveis e não recicláveis, vou botar aí para vocês na descrição. Ali tem mais detalhes de todas as coisas, né? Só tô dando uma ideia inicial aqui pra gente poder ter um start. Escova de dente, apesar de ser um plástico, essa parte ser reciclável, mas economicamente não é viável e na prática eles acabam parando no lixo mesmo, lá no chão da coleta seletiva e vai para o lixo normal mesmo. Assim como porcelana também não é reciclável. O isopor, ele é reciclável, na verdade, mas é que é um processo tão caro que acaba não valendo a pena. Então, ele é considerado como se fosse descartável mesmo também.
Nem bombril, palha de aço, essas coisas, e tomadas também não são recicláveis. E mais uma coisa aqui para representar o óleo de fritura, que eu não tenho aquele óleo, mas não joguem nunca isso aí, óleo, dentro da tubulação, no ralo. Além de entupir a sua caixa de gordura, entupir os seus canos e prejudicar todo o sistema de esgoto, você também vai estar poluindo aí os oceanos, o rio, onde é que essa água passar, porque uma gota de óleo apenas, ela polui litros de água. Então tem postos de coleta onde você coloca o seu óleo usado dentro de uma garrafa. Por exemplo, em supermercados lá, que nem no Guanabara mesmo, tem posto de coleta ali também para óleo usado de fritura, porque eles utilizam para reciclar também o óleo velho que vira aí sabão. Essa coisa da reciclagem não tinha muito antigamente, essa é uma coisa meio mais recente. Tem muito a evoluir ainda, mas por enquanto é isso que temos aí por hoje. É isso, gente. Um abração. Tchau.